Boa noite. Eu quero cumprimentar, agradecer a todos por essa oportunidade de mostrar algumas obras de Niemeyer e também a minha convivência com ele, meu trabalho com ele nesse tempo que eu passei trabalhando ao seu lado. Meu nome é Jair Valera, sou arquiteto. Eu nasci aqui no interior de São Paulo, uma cidade pequena, chamada Duartina, perto de Bauru. E com 18 anos, eu fui para São Paulo e fui morar no edifício Copan. Foi o meu primeiro contato com uma obra de Niemeyer. Eu, de início, já me encantei pelo edifício, era um edifício completamente diferente de todos os outros que estavam em volta, sinuoso. E me encantei tanto que eu comecei também a pesquisar mais sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. Eu não conhecia nada sobre Niemeyer. E fiquei muito empolgado com aquela liberdade de criação dele, o gosto que ele tinha pelas curvas, né? E depois eu fui para o Rio de Janeiro e procurei uma empresa de engenharia, que calculava algumas obras dele em Brasília e também na Argélia. Então, meu primeiro trabalho com ele, de uma obra dele, né, foi desenvolver a forma do campanário da catedral. O campanário foi construído muito depois da catedral. E com isso eu conheci o Oscar, e praticamente comecei uma relação estritamente profissional com ele. Mas, em seguida, ficamos amigos, me encantei bastante também com o jeito dele, uma pessoa muito simples e muito agradável também. Eu fui convidado, em seguida, também para trabalhar, fazer parte da equipe dele na Argélia. Na Argélia estava sendo feito um projeto para a cidade governamental de Alger, uma universidade em Constantine e uma universidade em Argel. Eu trabalhei lá durante uns 6, 7 meses e depois, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei com ele mais esporadicamente. E há 30 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei sócio da neta dele, Ana Elisa, que também é arquiteta. Montamos uma equipe grande para desenvolver os trabalhos dele, coordenar. E comecei a trabalhar diretamente com ele, todos os dias. E passava com ele praticamente todas as manhãs, que de manhã ele trabalhava e de tarde ele atendia os amigos, atendia a toda a imprensa, né, que procurava, ele era muito assediado. E à tarde eu ia para o meu escritório, desenvolver os projetos com a minha equipe. A maioria das vezes eu que viajava, que ia conhecer o local. O Oscar, ele tinha um problema sério de locomoção, que ele não andava de avião. Tá? Quando ia para Brasília, eu ia com ele para Brasília, ele saía de carro, ele ia de carro. Eu saía 2 dias depois e chegava antes dele lá. E mesmo na Argélia, eu me lembro que quando eu falava, ó, Oscar está vindo, ele demorava 1 mês para chegar. Um arquiteto Caruana, meu amigo, trabalhou comigo lá, ele deve se lembrar disso. E eu que ficava responsável de pegar com o cliente todo o programa de necessidade, o que era necessário ser feito. Também o terreno, se era inclinado, se era plano. Se fosse muito inclinado, eu fazia uma maquete em isopor para os caras poderem sentir os níveis. Fotografava todo o entorno para ele ter uma sensação onde ele estava fazendo a obra. E com esse material todo a gente começava a conversar sobre o projeto. O Oscar, ele desenhava muito, ele fazia muito croquis e desenhava muito bem também. Ele tinha uma facilidade para desenho muito grande. E quando ele chegava a uma conclusão da forma que ele queria fazer, ele parava
fazia um texto explicativo. Se esse texto não convencesse ele, ele voltava para a prancheta, começava tudo de novo. Depois de definido tudo, eu levava esse estudo para o meu escritório, elaborava já numa escala maior, fazia perspectivas e depois levava para ele analisar novamente e dar ok, né? E sempre quando ele projetava, ele criava, ele sempre gostava de ter sempre um engenheiro do lado também. Porque inicialmente era, pelo menos de quando eu comecei a trabalhar, era Bruno Contarini. Depois, no final, foi mais o José Carlos Susequinde. E essa razão dele ter sempre esse cuidado de ter sempre um engenheiro por perto, é que as obras de Niemeyer, uma característica é que quando a obra está pronta, a estrutura está pronta, a arquitetura já está lá. É uma estrutura nova, né? Uma estrutura, uma característica das obras dele. Não precisa não é aquela estrutura cheia de vigas e pilares. E ele tinha uma noção muito grande também estrutural. E até quando eu falava de vez em quando com o Bruno, se ele tinha muita dificuldade toda vez que fazia projeto para o Oscar, ele falava que não. A única dificuldade é que ele tinha que estudar mais, porque eram trabalhos que nunca foram feitos, não tinha nenhuma referência mais. O Oscar tinha uma noção muito grande da carga de dimensionamento. Então, quando ele pegava um trabalho do Oscar, ele já estava ali, a estrutura. Era só calcular e ver como que ia fazer, porque também eram grandes vãos, sempre, grandes balanços. Era uma arquitetura também simples, né? Assim, sem muito detalhe, sem muitas minúcias. Eu vou passar rapidamente o início, que eu acho que foi um dos trabalhos dele. Foi quando ele começou praticamente a ficar mais conhecido, né? O conjunto arquitetônico da Pampulha. O Juscelino, que era prefeito lá de Belo Horizonte, chamou, o Oscar pediu para ele fazer 3 obras no lago que ele estava falando, desse novo projeto dele, né, que era a Pampulha. E pediu também que ele fizesse muito rápido, porque ele precisava fazer, ele estava com muito pouco tempo. O Oscar levou, virou uma noite e no dia seguinte ele entregou os 3 projetos. A capela, a igreja, aliás. Essa igreja foi tão inovadora que a igreja só foi reconhecer como igreja 30 anos depois. Esse é o painel do Portinari, também foi polêmico. Esse é o cassino, foi feito para ser cassino, depois, com a proibição do jogo, virou um museu. Não é um museu muito utilizado, porque ele não foi feito para ser museu. Eu espero até que agora, com a aprovação do jogo, volte a ser cassino, que foi feito para isso. Casa do Baile. Depois o Juscelino ele foi na residência do Oscar, lá no Rio de Janeiro, na Casa das Canoas, e com um novo desafio, um desafio maior. Isso foi em 1956. Falou, Oscar, dessa vez vamos construir a capital do Brasil. Uma capital moderna, a mais bela capital do mundo. Esse é o Congresso. Eu acho que é a obra mais significativa dele, de Brasília, no interior. Nesse edifício ele começou a colocar os mobiliário que ele estava fazendo, né? A catedral é impressionante, são 16 peças que unidas, né, formam uma catedral. É uma obra realmente, estruturalmente, muito interessante. Alvorada, interior da Alvorada.
Praça dos Três Poderes, Oscar era tirado do púlpito, né? Oscar sempre fazia um púlpito. Ele achava que o político tinha que falar ao vivo com a população, mas acho que isso nunca aconteceu, né? Mas ele sempre que ele fazia um palácio, ele fazia um púlpito. Inclusive, quando ele fez de Americana, também tinha um. Em 64 veio a ditadura e o conformismo dele com a ditadura, ele resolveu aceitar algumas obras que estavam oferecendo para ele do exterior. Na França, na Itália. Na Itália ele fez o Mondadori. O cliente esteve em Brasília, viu Itamaraty e falou que eram igual. Aí ele falou, tudo bem, só que ele mudou o espaçamento das colunas. Então ele ficou mais movimentado, ficou uma fachada mais musical. Esse é o Partido Comunista, Paris. Praça do Havre, o Havre venta muito essa região, então ele rebaixou a praça 3 metros para ficar mais confortável. Isso daí é Constantine, a universidade. Ele fez junto com o Darcy Ribeiro, que também estava refugiado. Essa é a biblioteca, um prédio belíssimo, né? Parece um pássaro isso. Bom, eu prefiro falar agora sobre os trabalhos mais recentes dele, que ele fez nos últimos 20 anos, 15 anos. São os trabalhos que eu participei fazendo todo o desenvolvimento, coordenação. Tem trabalhos também meu e dele, coautoria. E vou começar pelo Caminho Niemeyer. O Caminho Niemeyer é um prefeito de Niterói, chamou Oscar para fazer um museu e resolveu fazer na beira do mar, nessa orla, e resolveu fazer vários prédios dele também, em toda essa avenida, e botou o nome de Caminho Niemeyer. Essa avenida começa numa praça, aqui é a Ponte de Niterói, vinda do Rio. Ela começa aqui, numa praça. Essa praça tem 12 projetos, alguns construídos, outros só projetados. Em seguida tem o Museu de Cinema Brasileiro, tem CIEP, tem vários outros prédios. Aqui é um Museu de Arte Contemporânea, o MAC. E lá no final você tem a estação de Charitas, uma estação que liga esse bairro de Charitas ao Rio de Janeiro, a Praça 15. Essa é a praça. Aqui você tem um teatro, a gente tem um teatro que é o Teatro Popular, já está construído. Um memorial da cidade. O prédio que foi feito para ser a Fundação Oscar Niemeyer, que agora virou museu, a fundação não quis ir para lá. Aqui tem uma torre, que é um mirante, restaurante. Aqui nesse canto, a Catedral Católica, que está sendo construída agora. Na outra extremidade, uma igreja adventista do sétimo dia, para 5.000 pessoas. Aqui atrás são 3 edifícios comerciais e residenciais. Um centro de... Esqueci aqui, é centro... Esqueci o nome disso. As convenções. Tem mais um edifício aqui, comercial e hotel. E aqui uma grande estação intermodal. Essa estação, essa é uma vista do mar, né, para esses prédios todos. Esse é o teatro. Esse teatro é bem popular, ele tinha muito pouco dinheiro para fazer. Então ele fez seus cafés com um palco de camarins embaixo, que dá internamente para 400 pessoas, e um grande portão aqui no fundo, que abre e dá para a praça, para 100.000 pessoas. Então, com isso, com equipamento só, ele consegue fazer vários tipos de eventos, chamar a população toda poder participar, né, nesse equipamento.
Esse é um corte. Eu coloquei esse corte aí porque, normalmente, dizem que o Oscar só faz, só pensa na forma, não pensa no interior. Esse edifício aqui, quando eu vi ele fazendo, eu fiquei impressionado, porque ele fez o palco, riscou o palco, 90 centímetros do chão, porque ele queria também que abrisse para fora. Aqui a plateia e aqui o foyer. No foyer ele precisava de um pé direito mais alto, porque ele queria botar aqui um painel também. Aqui ele era melhor até que o pé direito fosse mais baixo, porque você se economiza em ar-condicionado e também para acústica é melhor. Em seguida você tem que ter um pé direito duplo, o dobro da boca de cena, porque você tem que ter cenário e tudo. Aí ele pegou, fez isso. Virou um teatro, dessa forma. Quer dizer, é uma forma que obedece exatamente o que é necessário para o teatro, em questão de volume, de altura. Ele queria chamar vários artistas, que ele queria voltar a fazer as obras como ele fez na Pampulha, chamando pintores e trazendo a arte junto com a arquitetura, mas não conseguiu, porque não tinha dinheiro para pagar ninguém. Aí ele mesmo desenhou e fizemos tudo em azulejo. Os desenhos são dele também. Ele faz sempre uma rampa para chegar. Essa rampa sempre extensa e obriga a pessoa também a ficar olhando a paisagem, ficar vendo os outros edifícios também. Essa é o interior. A frente com o portão que abre, né? A Fundação Oscar Niemeyer, quer dizer, foi feito para ser a fundação, não é mais. Esse edifício é um encontro de curvas, né? Ele faz também uma rampa, que obriga também a pessoa a caminhar bastante antes de entrar. E faz essa cúpula aqui em espiral, que é para receber essa rampa. Então a pessoa já chega no mezanino, onde vão ter exposições temporárias, desce para uma rampa interna e tem exposição permanente. Aqui atrás é o prédio da que era para ser a fundação, são 2 andares, embaixo com sala de restauro, arquivos. Em cima são cursos de pintura, escultura. Ele queria dar curso aí também de arquitetura, mas que fosse por 3 meses e chamar também ter aula também de filosofia, ter aula de outras disciplinas, porque ele achava que o arquiteto tem que saber também falar sobre outras coisas, não só de arquitetura, né? Tudo isso em cima de um grande lago, espelho d'água. Esse edifício comercial, ele gostava muito desse prédio, é um edifício de sala de trabalho, de comerciais e um hotel. E ele é ligado aqui a um terço, mais ou menos, da altura, ligado por uma laje com jardins. E aqui embaixo, lojas, um pequeno shopping. Ele gostava muito desse prédio e ele fez também ele bem alto para poder fazer o mais esbelto possível para liberar a vista, né? Que essa vista realmente é maravilhosa. Lá no fundo você vê o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar. O carioca diz que a coisa mais bonita de Niterói é a vista do Rio de Janeiro, né? Essa estação intermodal, essa daqui é a principal avenida lá de Niterói, que já é o caminho Niemeyer. Então a gente fez uma grande passarela, bem larga, 15 metros, para trazer o pessoal que está desse lado, onde está todo o comércio. Aí pega aqui, ela liga a uma laje a 4 metros mais ou menos de altura. As pessoas descem para pegar os ônibus, é uma estação de ônibus, né? E se ele virar aqui à direita e subir, ele vai pegar o metrô chega aéreo aí. Então tem uma estação aqui. E é uma estação final, mas com previsão, quer dizer, nem sei mais tem previsão com essa crise, nem sei, mas eu tenho previsão de mergulhar no mar e vir parar no Rio de Janeiro, na Praça 15. E se ele virar aqui à esquerda,
ele vai pegar as barcas, também que liga a Praça 15. Se ele for em frente, ele sai na praça. É uma estação muito bem cuidada e não foi feita até hoje. Eu espero que um dia seja feito isso, que vai mudar praticamente a cara de Niterói, né? Principalmente esse centro, que é um centro muito feio. Essa é uma vista de frente da estação. Museu do Cinema Brasileiro. Aqui é o museu propriamente dito. Eles falaram que iam levar as obras do José Lio Goy, né, o acervo dele. Eu nem sei se vai. Foi inaugurado agora, uns dias atrás. Aqui embaixo tem restaurante e loja. Em cima são cinco cinemas. 5 salas de cinema. Dizem também que isso daqui é um rolo de filme, que os caras fez um rolo de filme aberto. Não é verdade, que esse ano era tão ruim e comprido que não tinha muito o que fazer também, então ficou com essa forma. Mas até que ficou parecido. Essa é a estação das barcas de Charitas. Eu tenho que apontar para lá. Essa estação, ela tem aqui em cima um restaurante que é muito bonito, também muito bom. Embaixo a estação. Também já tem toda a vista do Rio de Janeiro. E finalmente, o Museu de Arte Contemporânea. Esse museu, o prefeito foi lá no escritório, pediu para fazer esse museu, e pediu também que a gente fosse com ele de carro, para os caras escolher o lugar que fosse nessa avenida fosse ser feito. O Oscar, quando viu esse braço aqui que avança sobre o mar a quase 30 metros de altura, ele falou, eu quero fazer aqui. Isso é um bom lugar. O prefeito até questionou, falou, mas é muito pequeno. Não, mas o que eu quero fazer, tá bom. Bom, ninguém questionou, a gente convidou a gente para almoçar, fomos para o restaurante, ele fez esse croquis no restaurante. Quer dizer, quando ele viu o terreno, ele já estava com o projeto na cabeça. E o projeto foi exatamente isso. A única coisa que mudou aqui foi essa rampa, que era desse lado, mas como tem uma grande gruta embaixo, um buraco, um túnel, aí o engenheiro ficou com medo de botar algum peso em cima e desabar. A gente passou a rampa para o outro lado. Essa rampa ela é também extensa e sinuosa. Mandou pintar de vermelho, como se fosse um tapete, convidando as pessoas a subir. Ele obriga a pessoa a fazer uma volta aqui, 360 graus, para poder ver toda a vista em volta, antes de acessar o museu. Embaixo, junto lá ao pilar, que segura tudo, ele fez um lago. Esse lago dá a sensação que o mar subiu também, né? Esse é um corte. É um trabalho muito difícil de desenvolver esse projeto, porque ele é muito complicado em questão de estrutura. Tinha muito pouco espaço, sobrava pouco espaço entre a estrutura. Mas o que deu mais trabalho mesmo foi tirar essa água daqui de cima. Porque se deixasse ela cair, ia virar um chuveiro, que é um espaço muito grande, uma contribuição de água muito grande. Então a gente fez aqui uma calha, que vai toda a água é recebida aqui, desce por meio dessa parede, entra aqui numa caixa, entra dentro desse guarda-corpo, que é oco, ele pega aqui uma mísula, também oca, e leva ao pilar também, que é oco, e chega no destino, faz uma viagem à água. Deu muito trabalho. Essa vista é muito fotografada, é uma vista mais fotografada, todo mundo fica encantado, por causa dessa coincidência aqui da inclinação do prédio com o Pão de Açúcar. Tem gente que acha que foi de propósito. A iluminação do Peter Gaspar. O interior, esse é o salão principal, aqui é o auditório e aqui é um restaurante. O restaurante também, para você ver o mar, você tem que sentar. Vai ficar baixinho aqui nessa.
Em seguida, foi convidado para fazer um museu em Curitiba, pelo Jaime Lerner. Na NEP, uma reforma num prédio que ele já tinha feito há 50 anos atrás, que ele fez para a educação, era a Secretaria de Educação, estava abandonado, e o Jaime Lerner queria que o Oscar transformasse aquilo no museu. Falei, então, posso fazer, não tem problema, mas eu quero fazer um prédio na frente, atual. O Jaime, tudo bem, não tem problema. Ele fez o prédio que eu falo, antigo, esse de trás, e esse daqui é o que ele fez. Ele tem 70 metros de largura, praticamente 30 metros de balanço para cada lado, só um pilar central, que também serve de acesso vertical. Esse prédio aqui de trás, ele é impressionante, ele tem vãos aqui de 50 metros, balanço de 25, isso feito há 50 anos atrás. Aqui dá para ver bem a distância de um pilar ao outro. Quando foi fazer, eu procurei saber quem tinha feito o cálculo disso. Aí disseram lá que era um japonês que tinha feito, já estava velhinho. Eu fui falar com ele, dizer para ele que a gente ia mexer no prédio, né, que ia ter que trocar todo o apoio aqui que tem nos pilares, que estava muito mal, ia ter que... E ele ficou muito feliz, porque ele falou, olha, você não sabe o alívio que eu sinto. Depois que eu fiz esse prédio, eu nunca mais dormi direito. O Oscar, ele fez esse prédio, ele levantou do chão para poder ver o prédio atrás, né? Então, o prédio deixa todo o prédio atrás à vista, que é belíssimo. O prédio de trás é maravilhoso. Esses são alguns desenhos que a gente pegou e usou lá, desenhos que o Oscar faz, brincando ali no... A gente usou para revestir pilar, revestir parede. Esse é o interior no grande salão. Aqui essa rampa, ela sai daqui, ela chega já numa certa altura. E muito baixo o pé direito aqui na altura. E você estando aqui olhando para cá, você vê uma laje com 30 metros de comprimento, sem nada embaixo, né? É impressionante. Até quando foi inaugurado, eu fui lá com os carros foi de carro. Aí subimos essa rampa, eu subi com ele. Quando ele chegou aqui, que ele olhou para cima, ele falou, pô, acho que dessa vez exageramos. Né? Ele ficou com medo. Essa iluminação do Peter Gaspar. Peter Gaspar praticamente iluminou quase todas as obras do Oscar. Era um gênio ali da iluminação. O Aécio chamou ele para fazer a cidade administrativa de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Essa cidade administrativa lá em Belo Horizonte tinha 23 secretarias, um palácio do governo e um auditório. E estava espalhado pela cidade, então eram 23 edifícios, né, mais o palácio, mais o auditório, tudo um longe do outro. Eu até quando fui fazer um levantamento do que tinha, né, eu fiquei impressionado, porque só de motorista tinha 230. E a única coisa que ele fazia é levar um documento de uma secretaria a outra. Quer dizer, então, realmente, o Oscar ele juntou todas as secretarias em 2 edifícios, verticalizou. Com isso, ele fez uma economia fantástica de tudo, até de salas de reuniões, que você não precisa ficar repetindo, você pode compartilhar. E também uma secretaria fica dialogando melhor com a outra, né? Eu acho que funciona até melhor. Aqui é o Palácio do Governo, aqui é o púlpito, o Aécio treinar para a presidência, agora não adianta mais. Aqui é a praça, né, que ele fez para a população escutar ele falar, e aqui é o auditório. Esse daqui é um terreno que era de corrida de cavalo. Esse lago aqui é natural. A gente fez todo o estacionamento lá atrás. E também ele fazendo menos blocos aqui, fazendo todo mundo junto, ele livra mais o terreno, você fica mais bonita, fica com
com mais espaço sobrando, né? Essa região valorizou muito, essa região era muito desvalorizada, ela fica entre Belo Horizonte e o aeroporto Confins. Valorizou muito toda essa área aqui em volta, né? Até vi uma pessoa foi lá no escritório que queria vender tapete. Se ele podia indicar ele para colocar o tapete nesse prédio. Falei, a obra já está até começando. Né? Você vai lá e conversa com as construtoras. Né? Uma semana depois ele voltou e falei, conseguiu? Conseguiu, não consegui não, mas comprei um terreno lá. E ficou feliz da vida porque valorizou muito depois. Esse é o Palácio do Governo. Esse palácio é impressionante. Ele tem 160 metros de comprimento, 40 de largura. E Oscar sempre falava, brincava com o Susequino, um dia eu vou fazer um prédio sem nenhum pilar embaixo, flutuando. E ele conseguiu, porque esses pilares, 4, né, 2 de cada lado, não tocam no prédio. Ele sobe e forma esse pórtico, dos 2 lados, que é unido por essas vigas transversais, e dessas vigas transversais descem os cabos de aço que segura todo o prédio. Então quem está aqui embaixo não entende como é que isso está em pé, o que está segurando isso, né? Porque não consegue ver Então é uma sensação incrível. Aí o púlpito, né? Eu até botei esse corte aqui para você ver como é interessante essa estrutura. Uma pessoa aqui no canto, a carga dela vai pegar um pilar, vai subir, vai passar pelos tirantes, vai chegar nessa viga transversal, vai levar para o pórtico vai levar para o pilar e vai descer para o chão. Quer dizer, se a pessoa soubesse a viagem que a carga dele vai fazer, ele não ficava aí não. Porque realmente realmente um projeto de estrutura impressionante. Aqui no meio a gente fez um centro de convivência com restaurante, bares. Itaipu, a Itaipu pediu para fazer a sede lá na hidrelétrica, a mais esquerda do Brasil. Que é do Brasil, é da mais esquerda. Aqui tem terrenos mais planos, fica mais longe do rio, né? Então a gente fez era bem com 2 pavimentos só, a área de trabalho, uma torre. Essa torre tem um restaurante em cima, que você vê todo o lago, Itaipu. Tem também um castelo d'água e também uma torre de comunicação. E aqui é um auditório para treinamentos, ligado por uma passarela aérea. Essa é uma vista do auditório para o edifício de trabalho. Essa é uma vista ao contrário, né, do edifício para o auditório. Esse auditório também é interessante porque ele não precisava desse. Ele fez essa casca, e como ele tinha que subir aqui com a plateia para dar visibilidade, essa área de baixo não precisava, tirou fora. Então ficou uma forma interessante. Quando ele acabamos o projeto, entregamos, o pessoal do outro lado, que é o Paraguai, pediu para fazer também a sede. Lá tudo é dividido, faz de um lado, tem que fazer do outro. Só que desse lado, o terreno já é mais íngreme, porque ele fica muito, muito em cima na encosta ali do rio. Então, o Oscar verticalizou o prédio, botou 30 pavimentos. Aqui é um lugar de treinamento e um teatro. Esse teatro é o teatro auditório, porque a Cidade de Leste não tem teatro, então aproveita e já serve para a cidade também. É um teatro grande, é para 3.000 pessoas. Esse teatro é interessante, porque a gente colocou aqui no fundo do palco vidro transparente. Então, quando é teatro, fecha aqui. Aí funciona normalmente. Quando é funciona só para reuniões, abre
E fica com esse cenário, né? Com essa vista. Que é a barragem lá no fundo, que é a sede do Brasil. Ali em Foz do Iguaçu também o Lula resolveu fazer a Universidade Latino-Americana. Ele queria se aproximar, fazer uma proximidade também de alunos sul-americanos, também de outros países sul-americanos, que então era para 5.000 alunos brasileiros e 5.000 de outros países. Com isso também fazer uma integração, tá? Na época estava falando muito em Mercosul, né? O Oscar se baseou muito na universidade que ele fez na Constantine com Darcy Ribeiro, que funcionava muito bem. Aqui as salas de aula, também tudo junto, os alunos todos de todas as disciplinas. Junto com isso também tem uma integração melhor. Aqui um restaurante, uma biblioteca, laboratórios, um auditório. E aqui é o prédio principal, administração e professores. O Setor Cultural de Brasília já foi inaugurado há 7, 8 anos atrás. É o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional. Esse museu é muito bonito, ele tem essa alça, que ela é uma rampa que sai para fora do prédio, a pessoa sai fora do prédio e entra novamente no mezanino. Então, uma ligação do primeiro piso para o mezanino, pelo lado de fora. E é interessante porque essa alça, ela aproxima muito a pessoa do eixo monumental. Então, é uma vista belíssima de Brasília, porque você vê exatamente aquela perspectiva, né, dos edifícios, né, e no final a Praça dos Três Poderes. É uma vista maravilhosa. Agora também é um arrojo fantástico de estrutura, porque ela tem um balanço muito grande, né, sem nenhum pilar. Aqui é o mezanino. Tem também uma rampa interna, uma escada e elevador. Essa é internamente. Auditório Ibirapuera. Quando ele fez o Ibirapuera, ele já tinha projetado esse auditório musical. Só que não foi feito. Aí, quando foi no governo da Marta Suplicy, ela chamou a TIM resolveu fazer. Só que o Oscar mudou o projeto. O projeto que ele tinha feito era bem mais audacioso. Mas ele resolveu, quando ele viu novamente a oca, né, que é uma cúpula, ele resolveu fazer uma forma bem simples, como uma oca, né? Então ele fez uma cunha, um triângulo. E ficou maravilhoso esse teatro. A entrada ele colocou essa língua aqui, toda metálica. No interior, ele chamou Tomio Otake, que fez essa obra aqui, que a Tomio Otake é muito corajosa, ela sai do chão, vai para o teto, é imenso isso. Compôs bem com o salão. Se eu lembrar, Encontro das Águas, em Manaus, também não foi feito ainda. O governador queria fazer, porque esse é um lugar, tinha uma atração muito grande de turista, porque é o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. O Rio Negro é água preta, praticamente, e o Solimões é uma água amarela. Eles se encontram e caminham 6, 7 quilômetros sem se misturar. Ninguém sabe direito por que não mistura. Talvez pela densidade, pela velocidade. Mas o que acontece é que é um atrativo muito grande. Há muito turista para ver isso. E essa região que ele queria fazer, esse memorial, é justamente nesse encontro e bem alto também. Aí ele pediu para fazer uma praça para danças típicas amazônicas e aqui é o memorial. E fizemos também um restaurante aqui. É uma cúpula branca. Aqui dentro tem um aquário de peixes amazônicos. Tem também um salão de exposições e essa representação aqui do Encontro das Águas. Né? Para mim esse projeto é uma joia.
pequeno, mas é muito lindo. Memorial Jacques do Pandeiro, depois de pronto, mudaram o nome. Eu nem me lembro o nome desse. Ficou. A gente só fez o estudo preliminar, depois o Oscar deu para um pessoal de lá desenvolver. Ele é impressionante porque ele tem também três salões de exposição, 2 saem do chão, né? Um apoio central, e esse daqui fica no ar mesmo, em cima d'água. Fica suspenso. Está pronto. Parque Dona Lindu. Esse parque teve uma polêmica muito grande, né? Porque essa região é a região mais rica lá mais nobre de Recife, que é a Praia de Boa Viagem. E ela é toda de edifícios. Para você ter uma ideia, eles não deixam fazer restaurante, bar, não tem carnaval, não querem que o povo vá para lá. É realmente só para a elite. E sobrou essa área toda aqui, sem construir, a única área que tinha sobrando. O prefeito, do PT, de esquerda, resolveu fazer esse parque. Aqui já tinham previsto 8 prédios de apartamentos. Ele embagou tudo e resolveu fazer essa praça. Foi uma polêmica danada. Ninguém queria. O próprio Oscar quase que desistiu também, porque tinha tanta reclamação que... Bom, ele conseguiu fazer. Quando foi fazer a pedra fundamental, ele falou, vou botar o nome desse parque, como se já não bastasse, de Dona Lindu, que é a mãe do Lula. Quer dizer, ele foi fundo mesmo, provocou até o fim. Até tinha um repórter que perguntou para ele, falou, que história é essa? Quem é essa senhora? Como é que essa mulher merece ter uma praça aqui em Recife? Ele falou, olha, não sei se você sabe, essa mulher ela nasceu na região mais pobre de Pernambuco, teve 10 filhos, o marido abandonou, ela pegou um caminhão, foi para São Paulo, criou todos lavando roupa e um virou presidente. Você conhece outra mulher que fez isso? Aí ele ficou quieto. Eu tenho a impressão que agora vão tirar o nome de Dona Lindu, eles devem trocar agora. Mas é um projeto muito legal também, que ele é um parque, você tem aqui local para as crianças, tem também quadra de esporte. E uma área aqui na frente também, que esse teatro é um teatro, ele abre para fora também, que é para música. Ele abre para fora também para provocar, para fazer bastante barulho. Aqui é o salão de exposições. E essa marquise aqui que liga com restaurante e bar. É um teatro interessante, porque ele é espiral também, né? Torre TV Digital de Brasília, já está construída também. O governador Arruda pediu para os caras fazer, tem que ter 120 metros de altura e uma torre de transmissão, TV digital. Aqui no chão, atrás, com todas as TVs e rádios. A 80 metros de altura, o Oscar fez uma cúpula de vidro para um café. A 60 metros ele fez um salão para exposição. Lá em cima ele fez um mirante, que você vê Brasília, toda Brasília, porque é bem mais alto esse terreno. Aqui atrás é onde ficam as televisões, né? TV. E aqui fica bares, restaurantes, lógico, virou um point isso. É muita gente aí. Esse é o mirante. Aqui é interessante porque quando sai da torre e vai para a cúpula, o apoio fica embaixo, então você não vê o apoio, então a cúpula realmente fica flutuando, né? A sensação que está flutuando. Memorial Ulisses Guimarães, foi feito aqui para Rio Claro. Não foi feito ainda, não foi construído. Capaz de agora ser construído por causa do PMDB, né?
É um projeto muito legal. O Oscar ele fez é uma quadra toda. Ele fez um grande lago, todos os edifícios saindo do lago e as pessoas caminhando em cima do lago. Aqui é o memorial do Ulisses, aqui é onde tem todos os arquivos e também exposições. E aqui é o auditório. Casa de Espetáculo Rio, fica no aterro do Flamengo. Fica do lado de uma churrascaria. Esse dono da churrascaria que pediu, que encomendou, que queria fazer uma casa de espetáculo para turística, mas muito turista aí. Tem uma vista maravilhosa, né? Aqui a gente usou a mesma coisa que a gente fez lá em Itaipu, colocamos o fundo do palco em vidro transparente, porque tem essa vista, né? Estádio João Saldanha, onde o Oscar falou, já vem para cá que a gente vai fazer um estádio. Eu falei, mas quem é que encomendou? Ninguém, eu quero fazer e pronto, vamos fazer. E fizemos um estádio para 35 mil pessoas. Tentaram colocar na Copa do Mundo, mas ele não atende a FIFA e os caras não queriam mexer nele. A FIFA exigia 60 mil pessoas. Tinha que aumentar muito, ia tirar toda a proporção. Ele tem todo o teto de vidro e que abre também e fecha para qualquer tipo de... qualquer tempo, né? É um estádio quadrado. Auditório de Ravello, está na Itália. É um terreno também muito ruim, era um barranco. A gente fez 3 pavimentos para virar uma praça, poder nivelar. É um auditório musical, pequeno. E aqui tem restaurante, bar. Vai ter uma vista maravilhosa, né? Pavilhão Hyde Park, a Galeria Serpentine, que fica nesse parque, ela convida a cada 3 ou 4 anos um arquiteto famoso para fazer uma obra pequena e desmontável, dura só 3 meses, uma obra que corresponda à arquitetura desse arquiteto. Aí chamou o Oscar. É a única obra dele toda em metal, toda metálica e desmontável. Ela é toda reta, porque ele não pôde usar de muita curva, porque é metálico, né? Todo o mobiliário é dele, a gente usou todos o mobiliário dele. Parque aquático em Potsdam, na Alemanha. São várias piscinas, piscina olímpica, piscina de onda para criança. E é toda fechada, porque é muito frio, né? Neva. Aqui tem um lugar para sauna e também administração. Esse projeto não foi feito, porque o representante do governo que esteve aqui, o arquiteto, veio buscar, ele pegou o projeto básico que a gente tinha feito, a maquete, e pegou aquele avião da Air France que caiu no mar. Então, até hoje não foi feito. Então, dizem todo ano que vai ser feito, mas até agora nada. Não. Isso é Cuba. O Fidel Castro, quando esteve lá no Brasil, o Fidel Castro é muito amigo do Oscar. Ele foi lá no escritório. Ele chegou lá, eram umas 8 horas da noite, e na hora que ele chegou, o elevador quebrou. E tem 2 elevadores, um elevador normal e um de serviço. Só que o escritório do Oscar ficava na cobertura, e o elevador não vai até a cobertura, tem que pegar uma escada. E o de serviço não dá acesso à escada, se não ser pelo vizinho. Aí ele Fidel Castro bateu na porta. O vizinho quem é? Fidel Castro. Ele levou quase 1 hora para abrir. A gente conseguiu convencer ele. Ele abriu, o Fidel Castro passou pela cozinha, pela área de serviço. Até hoje ele diz que o Fidel Castro passou na área de serviço dele. Mas foi interessante porque o Fidel Castro ele ficou lá até meia-noite. Quando ele desceu, que é em Copacabana, no calçadão, o prédio estava todo iluminado. E todo mundo gritando o nome dele e aplaudindo. Foi emocionante.
Nesse dia ele pediu para o Oscar fazer uma escultura para colocar nessa universidade, Universidade de Informática, Ciências de Informática de Cuba. O Oscar fez a escultura, fez uma maquete, mandou para ele gostou muito, pediu para fazer uma praça para botar a escultura. Aí até fui lá para ver o local da praça, tudo. Aí ele pediu para fazer um teatro para botar na praça. E depois botei mais 4 prédios para botar do lado, mas aí não foi mais. Ele começou a ficar doente, não, só ficou no croquis inicial mesmo. Essa escultura que ele fez é o capitalismo, né? Estados Unidos querendo pegar um cubaninho aqui. A Embaixada do Brasil, em Cuba, agora que parece que Cuba liberou o terreno, vai ser feito o ano que vem. É uma praça, é uma embaixada diferente, porque toda embaixada é uma residência, né? Essa é uma praça, então você tem uma residência aqui, um local de trabalho. E as pessoas podem ter evento nessa praça, né? O Chaves também esteve lá, foi lá no escritório e pediu para fazer um monumento a Bolívar. O Oscar fez também um lago, uma rampa. Aqui dentro tem um auditório, um salão de exposições. E ele tem esse formato de canhão, virado para os Estados Unidos. O Chaves não teve coragem de fazer, não fez, não. Porto da Música, em Rosário, também na Argentina, fica na beira do Rio Paraná. O Rio Paraná aqui é imenso, tem quilômetros de largura, que está quase na foz. Então é um grande teatro musical, para 5.000 pessoas. Aqui é de administração e aqui é uma biblioteca musical também. A gente aproveitou e fez toda a aula também, deu uma ideia para a aula. Essa obra não foi feita porque o Porto não liberou ainda a área. Ela é interessante que são 2 cúpulas, né? Uma cortada assim e outra encaixada, cortada aqui. Esse tem muito trabalho para fazer também. Centro Musical Mogador, Marrocos, fica em Saouida, é uma cidade muito interessante também. Tem muitos eventos de música, também auditório musical, salão de exposições. Aqui tem uma rampa também que as pessoas entram aqui por trás, ela continua. Tem esse edifício aqui com sala de cursos de música. E embaixo é um museu do chá. Centro Musical de Astúrias, em Avilés, Espanha. O Oscar ganhou o prêmio Príncipe de Astúrias, né, e convidaram ele para fazer uma obra lá. Numa das 3 cidades que formam Astúrias, que é Gijón, Avilés e Oviedo. Escolheram Avilés porque era a cidade que estava mais em depressão, vivia da fabricação do aço e estava com preço ruim. Então a cidade estava muito para baixo. Então resolveram fazer lá. E deu certo porque a cidade praticamente renasceu depois disso. O que impressiona bastante essa obra é o contraste, né? Que tem um casco muito antigo e a obra toda moderna, né? Hoje já para lá, já grandes navios, turistas, uma cidade que me movimentou muito. Esse é o interior do salão de exposições. Também isso é um restaurante que tem vista para a cidade. Isso não foi no dia da inauguração. População toda na praça, o portão aberto, né? Que o teatro também abre para fora. Aqui é o Woody Allen tocando, e toca clarinete. Ele estava lá na inauguração. A biblioteca, a gente acabou agora esse projeto, é uma biblioteca enorme em Argel, no bairro de Zeraldá.
Tem 60 mil metros quadrados. Esse prédio aqui é a biblioteca, aqui tem um auditório, e aqui é restaurante. A Argélia entrou em crise por causa da baixa do petróleo, então já era para estar construindo, mas resolveram fazer só o ano que vem, começar a obra. Vinícola Chateau Lacoste, essa vinícola também ele resolveu fazer o dono da vinícola, o cliente resolveu cada edifício da vinícola fazer com um arquiteto famoso. Então tem lá Calatrava, Tadauando, e chamaram o Oscar para fazer o acesso com área de degustação. É um prédio pequeno, tem uma laje grande aqui na frente, aqui uma área de convivência, aqui um auditório. Fica no meio do vinhedo, né? Espalhado pelo vinhedo também tem uma trilha e cheio de escultura do mundo todo. Escultura famosa, só de gente famosa. Isso na Alemanha, é uma fábrica Kranuni, é uma fábrica de grandes equipamentos para porto. Aí pediram para fazer uma sede, não é bem uma sede, é um local de receber cliente, né? Tem uma área de trabalho. E essa cúpula aqui é para expor todo o equipamento que eles fazem, maquete. Eles pediram também para fazer um restaurante na fábrica. A fábrica fica em Leipzig, só que essa fábrica ela é muito antiga, ela é tombada, é toda de tijolinho, e não tinha espaço também no chão para fazer. A gente fez ela pendurada. Já está em construção isso. Na verdade, ela não toca no prédio, não, ela só encosta e tem um acesso vertical aqui que serve de apoio. Essa é a planta que está em vermelho, é o que está construído, e preto que vai construir. Eu nunca entendi como os alemães gostaram muito disso. Eles são tão rigorosos, né? Falar um pouco de igreja. O Oscar fez muita igreja. Ela não acreditava em nada, mas sempre foi requisitado para a igreja. Ele também não entendia muito bem isso, não. Acontece que ele fazia muito bem a igreja, né? Ele agradava muito aos padres. Começar pela Catedral de Niterói, está em construção. Ela tem 65 metros de altura. Também a gente entra por um túnel, a nave fica embaixo. Travou. Essa é uma planta lá de baixo, do térreo. Essa igreja ele fez muito tempo atrás, quase 20 anos atrás. Só agora que começaram a construir. Quando ele entregou a maquete, também tinha lá um repórter que perguntou pro bispo, como é que você dá uma igreja a um arquiteto que não acredita em nada, não acredita em Deus? Você dá a Catedral de Niterói para ele fazer. Ele falou, ele pode não acreditar em nada, mas o que ele faz a gente acreditar. O cara ficou quieto. Uma boa resposta. Cristo Rei, em Belo Horizonte, também está em construção. Essa está mais adiantada, tem 100 metros de altura. É bem esbelta. Aqui dá para ver bem a dimensão dela, só comparar com as construções em volta. Campanário para 7 sinos. Igreja Católica de Petrópolis, uma igreja simples, 300 pessoas.
Ele tem esse pote aqui na frente que sobe e forma uma cruz. Então, o dono da Golden Cross procurou também, queria fazer 3 igrejas da Adventista do Sétimo Dia. Ele é adventista e tem muito dinheiro, quis fazer. Aí perguntou se podia fazer com Oscar Niemeyer, então o Oscar pegou alguns projetos antigos dele. Uma delas foi em Belém do Pará, já começou a construção. Ela é interessante porque é uma casca e se apoia num pilar, e no encontro da casca e o pilar forma uma cruz. O Oscar gostava muito desse projeto também. Essa Adventista Sétimo Dia de Niterói, fica também naquela praça. E essa é de Brasília. Tem uma planta interessante, que é uma cúpula bem abatida. E quem segura são essas paredes aqui, toda maluca, né? E tem uma entrada de luz muito interessante também, ela vai ficar toda iluminada. Capela Sesgran Rio de Janeiro. Capela Rio de Janeiro, era para ser feito na Praça 15, o pai resolveu não fazer. Capela Planaltina, Brasília, parece que vai construir agora. Irineu Marim, Poços de Caldas. Essa capela está pronta, o Oscar fez tudo dentro, desenhou, fez todos os desenhos, desenhou até o piso. Manágua, Nicarágua, essa capela também é muito linda, que ela é muito simples, né? É uma parede que vai levantando, né? E torcendo. Bom, o Oscar, ele viveu muito tempo, ele viveu bastante, trabalhou bastante também, ele faleceu faltando alguns dias para fazer 105 anos. E eu tenho certeza, não tenho dúvida que a fórmula da longevidade dele é justamente a paixão que ele tinha pela arquitetura, pelo trabalho, sempre querendo fazer coisas novas, inventando. E não mudava, ele mantinha sempre os princípios sociais dele, ele não era aferrado muito à ideologia, não. Mas ele admirava os líderes, né, com personalidade forte, como Prestes, Fidel Castro. Era comunista, mas tinha também amigos de direita, não tinha esse problema de... Ele sempre dizia aquela frase que se a pessoa tem 10% de qualidade, já dá para conversar. Então, hoje em dia que isso está difícil, mas ele levava isso mesmo. Ele tinha vários amigos de direita. A gente nunca entendia bem por que tinha, mas ele tinha. E tinha uma expectativa de vida também muito grande. Um dia ele me chamou e falou, olha, já vamos trocar o piso. Era de tapete, estava sujo, rasgado. Eu vou colocar um piso cerâmico. Falei, pô, todas as obras você coloca tapete, você gosta de tapete, no teu escritório você vai botar cerâmica. Ah, mas nos próximos 30 anos não me incomodo mais. Ele tinha 102 anos. Ele acreditava que ia viver para sempre. Né? E com o tempo eu passei a acreditar também. A gente tinha aula toda terça-feira de filosofia, com os amigos. Ele sentava como um aluno. E tinha um tal de professor Alberto também que dava aula sobre o cosmos. Ele gostava muito de saber como é que isso tudo funcionava, como é que apareceu. E esse professor ele tinha acesso às últimas novidades da NASA, então era muito interessante. E eu acho que esse fascínio dele pela ciência também, que eu acho que explica a simplicidade dele. Era uma pessoa muito simples, cara. Ele dizia, o homem está nesse planeta pequenino, no fim da galáxia, longe de tudo. Isso dá uma ideia da precariedade do ser humano, que é um fodido. Nasce, morre, como outro bicho qualquer, por isso mesmo deve ser mais modesto, ver a vida com paciência, sabendo que estamos no mesmo barco.
O sujeito que pensa que é importante, para mim, é um débil mental. Ele mesmo internado no hospital, ele continuava pensando em coisas novas. Um dia ele chamou um enfermeiro, fizeram uma música, um samba. Quase foram expulsos porque estava dentro da UTI, né? Eu ia lá conversar com ele sobre novos projetos, mas nunca vi ele falar sobre a possibilidade de morrer. Eu nunca vi ele também falar, não dá mais, estou cansado. Ele viveu até o último minuto mesmo. Eu tive o privilégio de pertencer ao círculo de amigos dele. E essa geração dele foi morrendo, né? E eu, como era mais novo, fui um dos únicos a restar. E com tanto tempo de convivência com ele, eu me emocionava a cada novo projeto. Muito obrigado. Alô. Oscar não acreditava que ia viver para sempre, não. Certamente ele vai viver para sempre nas suas obras e continuando a inspirar os amantes da arquitetura, como você e todos os que vieram aqui hoje para te ouvir. Foi uma conversa, como ele mesmo disse, não era intuito, não era uma palestra, uma aula, mas foi muito rico. E dá para sentir também no seu tom de voz, que também te emocionou, né? E emocionou a todos nós. Então, em nome da Câmara de Campinas, da cidade de Campinas, agradecer aos parceiros IAB, a Milton, nós queremos de coração agradecer a sua vinda até aqui e poder juntos prestar essa homenagem aí a esse grande mestre da arquitetura, Oscar Niemeyer. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a todos. E obrigado a vocês que vieram participar desse evento conosco. Então, está encerrada a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. Boa noite. TV Câmara Campinas.